Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e aqui é o canal Recriar com Arte e sempre sejam bem-vindos. E hoje eu vou ensinar para vocês, gente, uma técnica muito fácil, muito especial e também, olha, muito econômica. Nós vamos transformar EVA em um falso couro. E com a vantagem, gente, olha só, dupla face. Eu vou ensinar como fazer esse efeito dupla face do falso couro com tecido, que você pode usar para encapar, para fazer bolsas, porque esse tipo de material você pode costurar, você pode colar, enfim, é um material super versátil que você pode fazer muitas coisas. E olha como fica igualzinho o couro, gente, maravilhoso, né? E também eu vou ensinar, olha só, a fazer essa pintura linda. E vocês nem acreditam o material que eu uso para fazer isso. É muito baratinho e muito fácil, gente. Olha como ficou linda essa peça, né? Aqui com esse efeito do tecido e do falso couro. Ficou maravilhoso, né? Então, se você está gostando da sugestão de hoje, não esquece, gente, já me dá aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque compartilhando os vídeos você me ajuda muito para que o meu canal cresça e mais pessoas conheçam o meu trabalho. E também se inscreve aqui, tá bom? E também não deixa de dizer nos comentários o que você achou da sugestão de hoje, tá? Então bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, então vamos começar e vocês vão ver que trabalho lindo nós iremos fazer. Então, os materiais são muito simples. Eu vou fazer um acabamento com tecido, então você pode usar tipo esse aqui, que é um tricoline, pode usar também chita, pode usar um tecido liso, né? Se você não quiser usar assim estampadinho. Enfim, usa o tecido que você tiver aí na sua casa, tá bom? Eu só não recomendo um tecido muito sintético, porque nós vamos trabalhar com calor, tá? Então, tecido que tenha mais base algodão é o ideal. Vamos precisar do EVA, eu tô usando esse EVA mais fininho aqui, tá? E vamos usar também, olha, folha de alumínio de uso culinário e também cola branca. A cola branca pode ser qualquer uma, tá bom, gente? Então, vamos lá? Bem, gente, eu separei esse pedaço de tecido que é o suficiente para o meu projeto. E eu coloquei, tá vendo, aqui sobre o EVA, né? Então, vou recortar o EVA do mesmo tamanho aqui do tecido que eu vou utilizar, tá? Então, vou fazer a marcação aqui para recortar bem certinho o EVA. Pronto, gente, agora que eu já marquei, né, o EVA, eu vou recortar e deixar exatamente do tamanho do tecido. Gente, olha, já recortei e a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer o efeito aqui do couro, né, é colar esse tecido aqui atrás do EVA. E para isso, gente, eu vou usar a cola branca, tá? Pode ser essa aqui, pode ser a cola escolar, não tem problema. Vou colocar um pouquinho aqui e vou aplicar. Você pode aplicar para fazer a colagem ou com um pincel ou com um rolinho também, que serve, tá? Vou só colocar um pouquinho de água aqui, porque essa cola é muito grossa. Se você estiver usando a cola escolar, aí não coloque, tá? Olha, misturar um pouquinho. E vou começar, né, a fazer a colagem aqui do tecido. Procura passar bem, principalmente aqui nas bordas, né? Para que ele não fique levantando. Pronto, à medida que você vai aplicando a cola, já vai ajustando aqui o tecido. É bom que ele fique bem alinhado, ó, agora tá certinho. E continuo colando. Gente, olha, vai passando a mão, tá vendo? Pra ficar bem esticadinho, né? Como se fosse uma decopagem mesmo, tá? Olha.
Olha, agora eu colo aqui o restante, ó. Estico bem. Tá bem coladinho. Aí essa cola que sobrou, tem um restinho aqui ainda, pode passar aqui sobre o tecido, porque já vai ajudando também a dar um acabamento, né? Não tem problema, não vamos jogar fora esse restinho de cola aqui que sobrou, né? E pronto, gente, olha, agora que eu já passei em tudo, nós temos que deixar isso aqui secar muito bem, né? Se tiver um dia bem quente, em algumas horas seca. Mas eu sempre gosto, gente, de deixar de um dia para o outro, pelo menos umas 12 horas, tá? Agora tá no final da tarde, eu vou deixar e amanhã eu vou continuar aqui meu trabalho, que é quando eu vou fazer o efeito couro aqui no EVA, tá bom, gente? Bem, gente, já estamos no dia seguinte, já secou bem aqui o tecido e colou muito bem no EVA. Está pronto para a próxima etapa, que é transformar agora o EVA, né, no efeito de couro, tá? E para isso, gente, eu vou usar aqui a folha de alumínio, tá? Eu já cortei aqui um pedaço dela, mais ou menos do tamanho aqui do EVA, e vou amassar bem, que é justamente esse amassado que vai fazer o efeito, né, daquelas ranhuras do couro, tá? Amassa, abre com cuidado para não rasgar. Pronto, gente, olha, agora que eu já abri aqui o alumínio, eu vou vir com o ferro de passar roupa. Aqui eu coloquei, olha só, na função algodão. Você coloca numa função bem quente aqui do seu ferro. E mesmo esse sendo um ferro a vapor, você não coloca água dentro, tá? Essa parte tem que ser feita sem o vapor do ferro. E ele tem que estar bem quente. Então, eu vou começar, olha, nessa parte aqui do EVA. Eu ajeito o papel alumínio sobre ele e venho pressionando, né, sobre o alumínio com o ferro de passar roupa, tá? Você pressiona mais ou menos por uns 10 segundos cada local. Olha, para poder marcar bem aqui o EVA. Vocês estão vendo que eu forrei aqui embaixo com tecido, que fica melhor, né, para fazer essa parte aqui do ferro. Olha, vai pressionando, né, e contando até 10, mais ou menos 10 segundos em cada local. E agora eu retiro, né, aqui a folha de alumínio. E olha só, gente, que lindo que já ficou aqui o couro. Olha, tá vendo a diferença? Eu vou mostrar até mais pertinho, vou tirar a câmera para vocês observarem bem. Tá vendo? Onde eu fiz o efeito, ó, ele fica não só com essa textura de couro, quanto também com brilho, olha. Olha a outra parte do EVA, como é bem opaca, né? E sem a parte do couro, e essa parte aqui, olha, tá bem texturizado e brilhante. Fica, né, gente, igual como se fosse o couro. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Encostar bem aqui na divisão, né, o alumínio, e vou encostar o ferro. Vocês estão vendo que eu pressiono o ferro, eu não fico passando o ferro como se estivesse passando roupa, tá, gente? Você tem que pressionar e contar até 10, como se fosse realmente uma prensa quente, tá? Olha só, gente, maravilhoso. É impressionante como fica igual o couro. Ficou esse pedacinho aqui ainda, e eu vou completar aqui. Aí, gente, à medida que você for usando, se você sentir que já alisou muito, aí você pode dar mais uma amassadinha, ó, abrir e aplicar, porque conforme você vai apertando o ferro, alisa um pouquinho o alumínio, né? Tá vendo aqui, ó, já ficou um pouco mais lisinho. Então, vou aplicar de novo com ele mais amassado.
E olha só, gente, que lindo que ficou, né? Muito bacana. E a outra parte, olha, forrada com tecido. Então, eu adoro essa técnica, utilizando o tecido, porque essa parte fica igual ao couro e você já tem o forro aqui dentro. Então, se você quiser fazer uma bolsinha, uma nécessaire, por exemplo, vou dobrar aqui para fazer uma bolsa. Olha só, a sua bolsa já tá forrada por dentro, né? Isso aqui fica super resistente. Então não tem problema nenhum agora de você recortar, você pode costurar sobre ele, que também não tem problema. Fica muito lindo e ninguém fala, né, gente, que não é um pedaço de couro, né? Bem, gente, para demonstrar aqui uma aplicação, eu vou usar esse MDF aqui como molde, né, para recortar aqui o suplá. Olha, vou marcar aqui ao redor. E também vou retirar um pedaço aqui. E agora, né, eu recorto aqui ao redor. Muito fácil. E olha só, gente, que lindo que ficou, né? O suplá aqui de couro. Maravilhoso. E ele é bom que ele é dupla face. Você pode tanto usar do lado do tecido, quanto do lado do falso couro, e ficou maravilhoso. Se você quiser fazer uma aplicação de uma costura aqui ao redor, né? Para poder aparecer um pontilhado, também pode fazer, que fica também muito lindo. Mas olha só que maravilhoso. Esse lado de cá, lembra? Nós demos acabamento duplo com a cola. Se você quiser passar uma goma laca, um verniz sobre o tecido, também pode, né? Aí ele fica lavável, você pode passar um pano úmido, enfim, nas duas superfícies, e pode usar normalmente. E agora, gente, eu quero ensinar mais um truque para você, pra gente decorar aqui a nossa peça. Olha, eu tô pensando em colocar uma mandala aqui no meio. E esse método é muito interessante porque ele fica igual como se fosse aquele couro queimado. Sabe aquelas marcas que faz no couro assim queimando? Fica muito bonito e bastante interessante. É isso que eu vou ensinar vocês a fazer. Olha, eu vou colocar a mandala bem aqui no meio, né, com stencil. Prender direitinho para ela não movimentar. Olha. E agora, utilizando uma simples caneta esferográfica preta, nós vamos fazer todo o efeito aqui do queimado e vocês vão ver que fica maravilhoso. E para fazer, gente, é só você acompanhar aqui o contorno do stencil e pintar com a caneta, ó. Muito fácil. Tá vendo, ó? Vai fazendo aqui toda essa parte vazada do stencil, passando a caneta preta. E vocês vão ver que lindo que vai ficar. Inclusive, gente, se você quiser utilizar essa mesma técnica, cortar em tiras, né, esse nosso falso couro, e fazer etiquetas, fica também muito bonito, né? Você escreve aqui com essa caneta, usando um stencil, alguma coisa assim, um molde vazado, e fica parecendo aquelas etiquetas de couro também, fica bem bacana o resultado. Tá vendo? Olha, bem fácil, né, gente? Assim eu vou preenchendo, né, todo o stencil, pintando aqui com a caneta preta esferográfica. Pronto, gente, olha, já passei em quase tudo aqui. E outra dica que eu queria dar para vocês é a seguinte: quando vocês estiverem passando a caneta, olha, passa mais de uma vez em cada lugar para ficar bem escurinho. E também faça isso com a mão bem leve, não aperte muito a caneta, porque senão você pode até perfurar, né, o EVA. Então, passa com a mão bem levinha, olha só.
Tá vendo como eu tô fazendo? A minha mão aqui tá super leve e vai aplicando mais de uma vez a tinta aqui sobre o vazado, né, do EVA, para que fique bem escurinho, bem marcado, né, essa pintura que nós estamos fazendo. Bem, gente, agora que eu já preenchi tudo, né, verifiquei se não ficou nenhuma parte sem fazer, vamos retirar e vocês vão ver que resultado maravilhoso que ficou aqui do desenho. Olha só, gente, olha que lindo que ficou, né? Já deu um outro charme aqui a nossa peça. E não fica parecendo aqueles queimados, né, que coloca no couro. Fica muito lindo também o resultado. Aí agora, se quiser só passar uma costura aqui ao redor, né, ou também você pode fazer um barrado aqui ao redor com o mesmo sistema, né, usando a caneta. E fica também muito lindo. Olha que legal. E é um suplá, né, dupla face, que você pode usar na sua mesa posta, tanto o lado aqui das flores, né, ou do tecido que você escolher, quanto o lado do couro. E esse aqui que sobrou, gente, se você tiver habilidade, né, com costura, olha, é só dobrar aqui e fazer uma nécessaire, uma bolsinha, né? Pode costurar sobre ele que não tem problema nenhum. Ou então fazer uma capa, né? Olha só, de uma agenda. Olha como fica lindo, né? Essa parte aqui de dentro da capa. E aqui de fora, esse efeito couro. Aí você pode fazer um desenho também por fora aqui da sua agenda, que fica maravilhoso. E uma opção muito barata, gente, que eu tenho certeza que vocês utilizarão em vários trabalhos e farão peças lindas. Muito legal, né? Então, se vocês gostaram da sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal, tá bom? E não deixe de me dizer nos comentários o que vocês acharam e o que vocês vão fazer com esse material fantástico e melhor, né, gente? Super barato, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.